Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje tô aqui pra falar de Shingeki no Kyojin, do terceiro episódio da terceira temporada, que começou a apresentar um pedacinho de uma verdade muito grande que vai explodir cabeças e virar tudo o que você pensava de Shingeki no Kyojin. Mas é só o começo e mesmo assim vou trazer aqui os pequenos detalhes, organização de todas as minúcias que foram explicadas para que você não fique confuso, para que você crie grandes teorias lá pra frente e não vai ter spoiler do mangá, fica tranquilo, já curte esse vídeo porque me ajuda muito. Se inscreve se você não for inscrito porque aqui tem muito Shingeki, muito mais coisas aqui no canal também, e comenta aqui embaixo se você gostou desse episódio e o que você tá achando. Lembrando que eu fiz um vídeo explicando todos os significados ocultos e muito interessantes do encerramento dessa temporada, tem muito mais do que você pode imaginar, além do óbvio. Depois clica aqui no card também pra você saber, e vamos então comentar desse episódio que tem bastante coisa importante. Apesar de não ter tido muita ação como a gente teve no primeiro e principalmente no segundo episódio, apesar disso tivemos muita coisa importante sim. Começamos a compreender e conhecer o passado da história. Quando a gente fala que, ela é muito importante, aí você vê esse passado e pensa, não entendi, ela apenas é herdeira, pensei que tinha mais coisas. Tem mais coisas. A família Raiz ainda esconde mais segredos, portanto, o que a gente conheceu dela é muito importante, mas é o começo. Além disso, tivemos também passado do Erwin, que já começou a te mostrar que justamente talvez a história sobre as muralhas não seja exatamente assim. Tem gente escondendo coisas, estamos falando sobre manipulação de memórias e ainda surge a informação de que Eren possivelmente vai ser morto para ser engolido. Ou seja, esse episódio foi um monte de informação de extrema importância que você tem que guardar aqui no seu coração, porque lá na frente vai fazer ainda mais sentido. E não é grande coisa lá na frente não, tá? Porque a temporada tá indo num ritmo bem assim acelerado e você vai chegar numa cena incrível bem mais rapidamente do que eu imaginava antes. Com esse pedaço do passado da história, então, a gente entendeu que ela cresceu numa fazenda com a sua mãe, uma fazenda que ficava ao norte da muralha Rose, que pertencia então aos nobres da família Raiz, e ela não tinha amor, sequer qualquer contato físico com a sua mãe, que ficava apenas lendo e à noite saía numa carruagem toda arrumada e com certeza era uma mulher bem infeliz, claramente bem infeliz, e que tinha muitos traumas direcionados à sua filha, a culpava pela situação em que ela estava. A gente começa a ver que isso é óbvio quando então a história, que tentando se inspirar na mãe, começou a ler livros e percebeu que pais e filhos interagiam, se amavam, se encostavam, brigavam, e ela vai e tenta então abraçar a sua mãe e é empurrada pra longe, se machuca, porém fica feliz com aquilo porque foi o primeiro contato que ela teve com a mãe, que é bem triste. Nessa hora, a gente vê como a mãe verbaliza pela primeira vez alguma coisa pra filha e são palavras de ódio. Quem dera ela tivesse matado aquela garota, tivesse matado a história. Mas como eu falei, esse é só um pedacinho de tudo que a história viveu na sua infância. Mas pulando então alguns dias depois que a Muralha Maria caiu, que todo o caos ali entrou dentro das muralhas, aí então a gente vê que Rod Reis aparece na porta da história como se fosse o paizão do ano, dizendo, oi, sou seu pai, vamos lá, vamos morar juntos, vamos ser felizes, eu vou ser sua mãe, que tá ali afastada, quieta de qualquer forma, e quem tá esperando lá fora, Kenny Ackerman. Se você não reconheceu, aquele era o Kenny, com a sua galera ali em volta já. Eles pegam a mãe da história, já estão com uma faca ali ameaçando ela, e é nesta hora que a história é novamente renegada pela sua mãe, que diz, eu não sou sua mãe, eu não sou mãe dela, ao mesmo tempo em que ela é renegada pelo pai, que pressionado por Kenny, diz, não conheço elas, não tenho nada a ver com elas, e permite, olhando pro lado, sem intervir de nenhuma forma, que a mulher seja assassinada na frente da própria filha. História vê a sua mãe, que antes de morrer renegou ela e foi degolada ali, sem dó, sem piedade. Porém, quando a história seria morta, então o Rod intervém e faz então a proposta de que a menina seria colocada lá longe, vivendo uma vida mais calma, sob outra identidade. Krista Lenz então nasce e é com esse passado terrível que surge aquela garota, aquela persona de menina fofinha que ajuda todo mundo. Agora você consegue entender um pouquinho do porquê a história, quando volta a si e admite quem ela de repente então larga aquela menina fofa, aquela menina feliz, ela não tem por que ser aquilo. O que a gente tira disso? A mãe da história chama o Rod de mestre, então você vê que ela de alguma forma ali estava abaixo do Rod. Foi mãe então de uma criança fora do casamento do Rod, uma criança não oficial, bastarda, teve raiva da história porque de alguma forma talvez ela tenha sido isolada, ela tenha sofrido porque teve então aquela garota, isso mudou sua vida para ela de forma negativa. E por que naquela hora, depois da queda da Muralha Maria, tiveram então que matar a mãe da
história. Foram justamente naquele momento atrás das duas e porque o Kenny pra matá-la. Isso tudo eu ainda não posso dizer pra vocês, eu acho que essa explicação precisa ser dada mais lá na frente, mas pensa que de qualquer forma era uma criança fora do casamento e depois de um período de caos, algo fez com que essa necessidade tivesse surgido, que Kenny então fosse atrás das duas. Crie as teorias de vocês, eu quero muito. É claro que aqui embaixo podem ter muitos spoilers de quem leu o mangá, então cuidado. E mesmo assim, Rod, de certa forma, fez com que a menina continuasse viva, para que hoje, neste momento, ele a abrace e diga: você é muito especial, você é salvadora da humanidade, porque você tem sangue real nas suas veias. Por que ela ter sangue real tem alguma coisa a ver com ela ser salvadora da humanidade? Isso é uma forma simbólica de dizer que ela é muito importante ou tem alguma coisa mais além disso? Pensa. Lembrando que Rod agora está carregando história e um Eren ainda ali amordaçado para o lugar em que tudo começou. Começou? O quê? Se vocês me deixarem dar só uma diquinha, esse livro da história apareceu várias vezes com muito foco. Por que será? A gente viu neste episódio Erwin contando para Pixie sobre sua infância. E então você viu que o cara da abertura, o cara que tá ali na lembrança do Stannis enquanto era torturado pela Randy, era o pai do Erwin, professor, que numa aula contando sobre a história das muralhas, que foi construída após quase toda a extinção da humanidade, que por causa de todo o caos não conseguiu levar nenhum livro. E aí o pequeno Erwin começou a se questionar, fazer perguntas que o seu pai só respondeu depois, em casa, só para ele. O pai dele contou que a história da humanidade, nos livros que são dados pelo governo, tem muitas inconsistências, muitos mistérios, muita coisa ali que não faz sentido, que é mal contada. Algo que não foi dito no episódio, que eu achei muito assim intrigante e revelador quando eu li no mangá, então vou trazer pra vocês aqui, porque não é spoiler, é apenas mais informação, é que para pra pensar. Se não puderam levar livros, ok, normal, numa situação apocalíptica, de fato você não vai sair carregando livro de história, talvez alguém que fosse muito viciado, mas naturalmente, normalmente não. Mas existe a primeira geração que chegou. No presente são 107 anos atrás, não são tantos anos assim atrás. Então essa primeira geração que estava nas muralhas, ela tinha capacidade de ir passando através das gerações mais informações. Só que muitas coisas estão perdidas nesse meio do caminho. Não tem esse boca a boca. Isso não aconteceu. Isso e as inconsistências levaram à teoria de que memórias foram alteradas, uma espécie de lavagem cerebral. Isso parece fantasioso, parece impossível, mas de fato há alguma coisa que modificou ali a história ou que deixou inconsistências que fazem com que a grande verdade não tenha sido revelada para o povo realmente. Atrás dessa família raiz, atrás dos verdadeiros reis, existe alguma coisa escondida. E é isso que o Erwin persegue desde criança. Você percebe que o Erwin não apenas tem a vontade de lutar pela tropa e liderar a tropa, estar onde ele está, porque ele quer salvar a humanidade. Acima disso tudo, mesmo, o Erwin quer chegar até a verdade que fez com que o seu pai fosse morto. Porque como uma criança é muito curiosa e ficou muito ali chocado e maravilhado com o fato de que existe um mistério por trás de tudo, ele começou a contar para os amiguinhos. Contando para os amiguinhos, a polícia militar escutou. E aí o que aconteceu com seu pai? Morreu. Morreu sem motivo? Não. Possivelmente morreu porque estava sabendo demais, estava questionando demais. Por isso você entende que no final da temporada passada, quando então o Erwin descobre sobre a quase certeza de que titãs eram humanos, começa a ficar eufórico ao invés de ficar triste, o que choca o Levi na hora. Porque ele tá chegando perto da verdade. De certa forma, esta visão do Erwin pode parecer até um pouquinho fria. Você pensa que ele cai um pouquinho de herói no seu conceito nessa hora, ou ele apenas tem uma ambição a mais por trás de ser o líder da galera toda, porque como comandante ele é de fato incrível. Mas informação extra ali no encontro com a Randy, então é que Randy vai lá, conta a confirmação de que Raiz é família real de fato. Ele no final das contas é chamado pela polícia militar para depois ser preso junto com a galera da tropa de exploração que estava ali porque foram acusados da morte do Reeves, o que não foram eles, mas enfim. Ah, e o filho do Reeves está vivo, hein? E ele viu tudo que aconteceu de verdade com o pai. Naquele momento, antes de sair, ele vira pra Randy e fala: a próxima comandante da tropa será você. Ele coloca na Randy a responsabilidade de que se qualquer coisa acontecesse com ele, quem entraria no seu lugar seria
Randy, o que você acha disso? Falando em Randy, é nesse episódio também que a gente tem mais um momento dela mostrando que Randy, apesar de ser inteligente, muito racional em vários momentos, ela tem um lado à flor da pele muito grande. Por isso que também quando ela tá em contato com o Stannis e o Ralph, que torturaram o Padre Nick, ela sai e fica com muita raiva. Ela chuta cadeiras, depois fala pro Levi que tava matando uma barata, mas ela com certeza está numa situação muito complicada, muito difícil. Veja, mesmo que hoje exista o Erwin, ela precisa assumir um papel de liderança muito grande porque ele tá ali impossibilitado em várias situações de fazer alguma coisa mais ativa. Agora a tropa de exploração é vista pela população como assassinos, egoístas. Apesar disso, Erwin está por trás dos panos, articulando ali com o comandante Pixis fazer um golpe de estado. Tirar o falso rei do poder, sabendo então que Storia Rhys é a futura herdeira do trono, a verdadeira então futura rainha das muralhas, e segundo ele tá articulando algo para que isso seja feito sem derramamento de sangue. Como exatamente que ele vai conseguir fazer a sociedade e todo mundo ali aceitar que o falso rei caia, que ele saia do seu papel, que os nobres que são egoístas, como a gente vê, que só querem o seu próprio bem-estar, aceitem e então contemplem Storia rainha. Como que isso vai acontecer? Não deve ser tão simples. Lembrando, na verdade, que Storia tá presa por enquanto. Na verdade, está lá com Rod Rhys, o verdadeiro rei que fica por trás dos panos por algum motivo ali que a gente não sabe exatamente qual. Então, por enquanto, eles precisam pegar ela de volta, né? Precisam resolver este assunto. Ela e Eren, que agora, então, está sofrendo o risco de ser engolido por causa, então, de uma lembrança do Eren que ouviu Ymir e Berthold ali conversando. Podemos concluir que um titã irracional, aqueles titãs que apenas entram e riem esquisitos e andam e não falam e comem seres humanos. Se um titã desse engolir uma pessoa qualquer, engolir, sei lá, alguém que não tem o poder de um titã, nada acontece, quer dizer, a pessoa morre. Mas se esse titã engolir alguém como Annie, Eren, Berthold, Reiner, que tem o poder de um titã e consegue se transformar de titã para pessoa, o que acontece? Esta pessoa então consegue voltar a ser titã e ainda ganha os poderes daquele titã da pessoa que engoliu. Foi o que aconteceu com o Ymir, como a gente viu na temporada passada. Então, será que a família real tem algum titã para conseguir engolir o Eren e possivelmente então pegar o seu poder? Será que essa é a única maneira que alguém pode virar então um titã? Sendo assim, como que o Eren virou um titã então? Lembrando que o poder do Eren não é apenas se transformar em titã, a gente viu que de alguma forma ele consegue controlar outros titãs, o que é muito mais relevante, essa tal coordenada. Muitos mistérios ficam, muita coisa importante está acontecendo, Eren e Storia então estão sendo direcionados para esse local tão importante, Esquadrão do Levi tá indo atrás deles, mas parece que eles estão sendo perseguidos pela galera da polícia militar ali com armas, estão se aproximando e pelo preview no próximo episódio vimos que inclusive Armin também vai entrar em ação e eles vão fazer esse enfrentamento com a galera que está perseguindo eles. Não teremos ainda a grande verdade no próximo episódio, mas está cada vez mais perto. Espera! Se você não leu o mangá, eu garanto que você não imagina o que vai acontecer. A não ser que você tenha visto algum spoiler ou outro, aí você pode imaginar e até mesmo saber, né? Mas, fora isso, vai ter uma grande reviravolta. Aguarda, deixa aqui embaixo o que você achou, se você gostou de conhecer um pouquinho mais do Erwin, se você gostou de ver esse passado trágico da história, que novamente é só um pedacinho, tem mais coisa pra você conhecer e descobrir. Lembrando, like, comentário, se inscreve pra ajudar o canal e a gente se vê então em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!